Quando o sistema está nervoso, ele se trai. E essa semana, o nervosismo tem nome, sobrenome e gráfico. Reinaldo Azevedo, que já foi o crítico mordaz da esquerda, mas agora parece porta-voz informal do sistema, resolveu fazer o que sabe: atacar quem ainda representa alguma resistência popular. O alvo da vez: Tarcísio de Freitas. Sim, o governador de São Paulo, ex-ministro de Bolsonaro, que subiu nas pesquisas e caiu no gosto do povo trabalhador. Numa entrevista travestida de civilizada, Reinaldo tentou fazer o que a mídia ama: pintar um conservador como cúmplice do mal. Jogou aquele tipo de pergunta carregada de julgamento: você ainda se associa a Bolsonaro depois de tudo que ele fez? Com aquele tom de superioridade de quem já acha que venceu o debate antes mesmo da resposta. Era uma armadilha. A ideia era forçar Tarcísio a se ajoelhar. Ou renega Bolsonaro e ganha um tapinha nas costas da elite intelectual, ou mantém a lealdade e é crucificado como extremista. Só que o plano não funcionou. Tarcísio respondeu com firmeza. Disse que não vai cuspir no prato que comeu, que reconhece o legado de Bolsonaro e que não vai negar suas raízes só para agradar colunista de jornal. Disse que não é ingrato e que muito do que entregou como ministro só foi possível porque teve respaldo do presidente à época. E aí veio a bomba. No mesmo dia, saiu um gráfico oficial de avaliação dos governadores. E Tarcísio apareceu entre os mais bem avaliados do Brasil. Sabe de onde veio a maior parte dessa aprovação? Dos eleitores que também votaram em Bolsonaro. O que isso significa? Que a base bolsonarista continua viva, atenta e, pior para o sistema, influente. A imprensa tentou ignorar, mas o gráfico circulou e virou o jogo, porque enquanto Reinaldo fazia malabarismo retórico para pintar Tarcísio como uma peça fora do tabuleiro, a realidade mostrava outra coisa. Ele está no jogo, forte, com respaldo popular e, mais importante, com potencial real para 2026. Esse não é só mais um episódio de entrevista. É o primeiro tiro de uma guerra que já começou. A batalha pelo comando da direita no Brasil. E mais ainda, a tentativa desesperada da elite de domesticar qualquer voz que ouse escapar da narrativa oficial. Querem transformar Tarcísio num novo tucano. Sabe como é? Educado, técnico, obediente. Alguém que seja palatável para os colunistas da Folha, os ministros do STF e os empresários de caviar. Mas esse plano tem um problema. O povo não quer um tucano. O povo quer um líder. E se tem uma coisa que o gráfico escancarou, é isso. O povo ainda confia em quem esteve com Bolsonaro. Pode não ser por causa do estilo, mas pelo conteúdo. Porque no fim do dia, o eleitor olha para quem entregou o resultado, teve coragem, enfrentou o sistema e não se acovardou. A mídia tenta vender a ilusão de que o bolsonarismo morreu, que 2026 será uma disputa entre moderados civilizados. Mas o que eles chamam de civilização é, na prática, obediência cega ao sistema. Eles querem políticos que peçam bênção para o STF, que tenham medo da imprensa e que evitem qualquer pauta conservadora com medo de apanhar na coluna de opinião de domingo. Querem que Tarcísio rompa com Bolsonaro. Mas romper com o que exatamente? Com o governo que deu espaço para ele crescer? Com o eleitorado que o elegeu? Com o legado de obras, entregas e firmeza? O que querem mesmo é isolar qualquer um que possa servir de ponte entre o povo conservador e o poder. E o ataque de Reinaldo Azevedo foi só mais uma tentativa de esticar essa corda. Mas tem um detalhe que eles não estão conseguindo controlar: a verdade. E a verdade, dessa vez, veio em forma de gráfico. Tarcísio, mesmo sendo mais técnico e com um tom mais moderado que Bolsonaro, representa algo que o sistema não consegue tolerar: a continuidade de um projeto que não se dobra aos caprichos da elite progressista. Ele representa um conservadorismo que não pede desculpas.
Uma gestão que entrega sem precisar do aval dos articulistas de Brasília. E isso incomoda. Por isso, já começaram a tentativa de enquadramento. Primeiro vêm as entrevistas com perguntas armadas. Depois virão as reportagens neutras, levantando dúvidas sobre sua autonomia. Depois, talvez algum processo, porque é assim que o sistema opera hoje. A perseguição não é explícita, é institucional. Vem travestida de jornalismo, de legalismo, de moralidade. Mas a meta é clara: fazer com que qualquer um que tenha apoio popular e quebre a cartilha progressista seja neutralizado. E enquanto isso, continuam censurando vozes conservadoras, perseguindo deputados independentes e tentando reescrever a história do país como se milhões de pessoas não tivessem ido às urnas em 2018 e 2022. Você já percebeu? Basta alguém elogiar Bolsonaro em público que é imediatamente rotulado como extremista. Mas elogiar Lula é tratado como ato de coragem. Dois pesos, duas medidas. A tentativa de apagar Bolsonaro da política virou obsessão. Mas o que eles não entendem é que não é sobre Bolsonaro. É sobre o que ele despertou. O povo está cansado de ser tratado como massa ignorante. Está cansado de ver elites dizendo quem é aceitável e quem não é. Está cansado de ver conservadores pedindo licença para existir. E agora, com Tarcísio crescendo nas pesquisas, sendo aprovado em São Paulo e mantendo sua identidade, o sistema percebeu: o jogo não acabou. Eles podem ter interditado Bolsonaro, com decisões questionáveis, mas a chama continua acesa, e ela pode crescer de novo. O gráfico que viralizou essa semana foi mais do que estatística. Foi um aviso, um alerta, um recado silencioso, mas poderoso, do povo para o sistema. A gente ainda está aqui. E a gente ainda escolhe em quem confiar. Se você acha que 2026 está longe, pense de novo. A disputa já começou. E não é só uma disputa de nomes. É uma batalha por narrativas, por valores, por futuro. Querem fazer você acreditar que o debate acabou, que agora é hora de unidade nacional, desde que todos pensem igual, falem igual e aceitem calados as ordens de cima. Mas você não é gado. Você não precisa aceitar que te digam o que é aceitável ou não. Você tem olhos para ver quando estão tentando manipular. Tem ouvido para perceber quando uma pergunta não é genuína, mas uma armadilha. E tem memória para lembrar quem realmente esteve ao seu lado, mesmo quando era impopular fazer isso. A liberdade não é um favor, é um direito. E se a gente não vigiar, ela escorre pelas mãos. Eles têm narrativas. A gente tem o povo. Eles têm manchetes. A gente tem memória. Eles têm estrutura. A gente tem resistência. E quando o povo acorda, o sistema treme. Se esse vídeo te fez pensar, compartilha. Deixa o like. Se inscreve. Aqui não tem filtro da imprensa, nem medo da verdade. Aqui a gente desmonta a mentira com argumento, expõe o jogo e se recusa a baixar a cabeça. Porque no fim, só existe uma coisa que o sistema realmente teme: um povo que pensa.